amigos e amigas, bem-vindo ao Pode Questionar. Esse que é um espaço para boas ideias, debates e temas que fazem pensar, pôr em questão, fazer objeções, controverter, rebater, replicar, responder com argumentos. Essa é a missão desse podcast. E eu, Rogério Alexandre Zanetti, espero estar à altura de sua expectativa. E nesse primeiro episódio, recebo o clínico geral e médico do trabalho, Ronaldo Costa. Ronaldo tem 59 anos de idade, é formado pela Unirio, é servidor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e de outros órgãos importantes, e se considera, e realmente é, um militante do Sistema Único de Saúde. Bem-vindo ao Pode Questionar. Muito obrigado, Rogério, pelo convite. Me sinto extremamente honrado e envaidecido por ser entrevistado por você. Mas para mim é uma grande honra. Na verdade, honra. a vaidade é minha, porque isso aqui existe por causa de uma conversa que nós tivemos. Lembra disso? Pois é, eu sempre acreditei nessa hipótese, nessa alternativa. Depois que a gente tivemos aquele papo sobre um dos assuntos que nós vamos desenvolver, eu acabei tendo a ideia do podcast inspirado na tua história. Então, quem agradece sou eu. A gente luta por liberdade de imprensa, né? Sim. Há muito tempo, né? Essa vida toda. E é um grande desafio, você tá rompendo assim com uma barreira muito grande que você vai fazer. Realmente, o teu programa vai ser a expressão da liberdade de imprensa na nossa cidade. Assim seja. E vai dar voz para muitas coisas que a gente precisa saber. Essa é a nossa ideia, abrir novos espaços de debate, de discussões, mesmo que seja inicialmente com um público pequeno, porque a gente tem que construir tudo isso, né, doutor? Mas são essas iniciativas que faz com que a liberdade de imprensa e de informação continue. Doutor Ronaldo, entrando no assunto, o senhor, todo mundo sabe, é o autor da denúncia da chamada máfia do câncer, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, houveram investigações, um dos acusados já morreu, mas nem todo mundo lembra exatamente o que era a máfia do câncer. Explica pra gente, por favor, e a tua motivação para fazer essa denúncia publicamente. O que acontece, Rogério, é que o câncer é uma política de Estado, né? E para você atender o câncer, você tem que ter uma linha de cuidado completa. As instituições têm que ter uma estrutura desde o ambulatório, onde a pessoa chega com a suspeita do caso de câncer, né? Para até os meios de diagnóstico, até os meios de tratamento. Então, Mato Grosso do Sul está credenciado no Ministério da Saúde como estado que é autônomo e que tem autossuficiência no tratamento de câncer. E a gente vê que isso não é verdade. É um contrato que é firmado e que não é cumprido. Aqui em Campo Grande, as pessoas não conseguem entrar em uma instituição e fazer o diagnóstico e concluir o tratamento no mesmo lugar. Por quê, doutor? Porque aqui as instituições não têm um sistema completo desde o diagnóstico até a finalização do tratamento de câncer e reabilitação do paciente. O câncer, como eu falei para você, é uma linha de cuidado. Então, o lugar, por exemplo, eu estou com a suspeita de um nódulo na tireoide, né? Eu vou lá no clínico, o clínico faz a minha avaliação, vê que eu tenho um carocinho na tireoide. Então o médico vai pedir um ultrassom. Esse ultrassom tem que ser feito nesse lugar onde está fazendo o diagnóstico do câncer, onde você está fazendo o tratamento. Então você faz o ultrassom, aí você vê que tem um nódulo. Aí você tem que fazer a biópsia do nódulo. Aí tem que ser feita a biópsia no mesmo lugar. Porque vai ficar registrado no mesmo prontuário. Rogério identificou o nódulo, fez a biópsia. Sim. A biópsia vai gerar um material, um fragmento que vai para a patologia, para saber qual que é a natureza daquele nódulo. A patologia tem que ser feita no mesmo lugar. Aí você vai saber se o nódulo se a lesão é benigna ou maligna. Faz o diagnóstico. A pessoa está com câncer de tireoide. Está com câncer, tem que fazer o quê? A cirurgia oncológica. Faz a tireoidectomia.
Fez a tireoidectomia, você tem que fazer a radioiodoterapia no mesmo lugar. Aqui em Campo Grande, a pessoa faz a consulta clínica no lugar, o ultrassom no outro, a biópsia no outro, a patologia vai ser feita em outro. O paciente fica sendo jogado num dos momentos mais difíceis da vida dele, para um lado e para outro, e o médico que pega o paciente não sabe o que o outro escreveu, não sabe o que está acontecendo com o paciente, não sabe o que foi que ele tomou. Então, eu percebi que na nossa cidade, no nosso estado, essa linha de cuidado não era completa. Em nenhum dos municípios que dizia que tratava câncer. Até esse momento, pelo que eu entendi, existe uma ineficiência dos nossos sistemas para tratar o assunto. Mas o que caracterizava a máfia? É o desmonte do sistema público. A própria Polícia Federal confirmou isso, né? Foi quem deu o nome de máfia do câncer, foi a Polícia Federal. Sim. Né? Foi o delegado Marcon, né? Ele que fez a denúncia e deu entrevista denunciando de máfia do câncer. E que disse que aqui em Mato Grosso do Sul havia um sistema onde o sistema público era completamente desmontado para poder gerar uma necessidade de compra junto ao setor privado com dinheiro público. Então as pessoas fechavam o serviço público e abriam o setor privado e trabalhavam no setor privado, e o público chegava lá e contratava o serviço, pagando valores caríssimos e fazendo muito menos do que poderia fazer com os mesmos recursos, sem atender a maior parte da população que precisava. Então, na prática, se eu era um doente ou a minha família tinha necessidade de serviço, eu procurava o profissional que me atendia como se fosse público, mas estava sendo terceirizado, é isso? Terceirizado, você fecha o serviço. Porque o que acontecia é que as pessoas eram profissionais do sistema público e não trabalhavam. E trabalhavam no setor privado. Entendo. E aí o município, que deveria remunerar o sistema público, né, remunerava o setor privado. E há notícias de que esse sistema foi desmontado? Essa máfia? O processo continua no Ministério Público Federal, eu não sei, e na Justiça Federal, eu não sei como está o andamento desse processo. Eu sei que isso foi em 2000, eles investigaram, fizeram a análise, gravaram de 2007 a 2012, né? Isso tudo foi comprovado, e de 2012, já tem 10 anos, a gente não consegue ter desfecho de nada, ninguém foi condenado até agora. Condenada está a população, que continua sem receber os serviços, né? E o Ministério Público Federal, eu estou admirando a paciência que está tendo, porque depois que a Polícia Federal confirmou que existia máfia, que tinha desmonte do serviço público para favorecer o setor privado, nós tínhamos que receber 5 aparelhos de radioterapia aqui em Mato Grosso do Sul para atender a população do estado. A doutora Beatriz Dobacho e o André Putinelli disseram que a gente não precisava dos 5 aparelhos. Desprezaram 2. Por quê? Porque Três Lagoas e Corumbá não tinha estrutura para receber os aparelhos. Aí ficou que Campo Grande e Dourados iria receber 3 aparelhos. Dourados, o município e a Universidade Federal da Grande Dourados falou que não queria receber a radioterapia. Uma cidade, um grande polo do estado, de população, de risco por causa do agrotóxico, que tem muitos casos de câncer, recusou receber uma estrutura completa de radioterapia para fazer para completar a linha de cuidado de pacientes com câncer no sul do estado. E sob qual justificativa eles recusaram? O procurador da República investigou e disse que nem o reitor da universidade, nem o município queriam receber. E foi eu que abri a denúncia no Ministério Público Federal lá. Eu não consegui entender como que o Ministério Público, que aqui em Campo Grande abriu ação para poder fazer com que a Universidade Federal aceitasse o equipamento, e aceitou, e está montado o serviço, por que o mesmo Ministério Público Federal não abriu ação em Dourados? Para poder... Então, o mesmo órgão agiu de forma diferente e acatou uma decisão que hoje só sacrifica, sabe quem? A população, que tem que fazer rifa, quermesse... Para Barretos? Para ir para Barretos. Uhum. Então, atualizando, a máfia do câncer de 2012 para cá não houve nenhuma condenação, prisão, nada. E tá aí uma boa pauta para os colegas da imprensa, né, doutor? A gente atualizar as informações a quantas andam as investigações e as punições da máfia do câncer, é isso?
E principalmente, viu, Rogério, eu acho muito estranho o sistema judiciário no Brasil, né, de justiça. Por quê? Porque a constatação não foi do Ronaldo. Eu fiz uma denúncia com base em fatos, porque eu recebia os pacientes para fazer atendimento num hospital, né? E eu chegava lá, o serviço não funcionava, estava fechado. E como é que eu podia receber paciente, né? Eu pedi para investigar aquilo ali, né? Entendi. E aí, depois que a própria Polícia Federal confirmou que existia uma irregularidade no sistema, ela não tomou as providências e a Justiça não tomou as providências até hoje para o sistema ser corrigido. Quer dizer, é uma conivência dos órgãos de justiça. Porque eles sabem que aquilo funcionava daquele jeito, eles tinham que pelo menos oficiar a Secretaria Estadual de Saúde e perguntar como é que está, depois de toda a investigação, estruturado o serviço de oncologia em Mato Grosso do Sul. Já resolveu? Depois de 2007 para cá, a situação já está regular? Tinha obrigação de fazer a investigação, porque eles iriam ver que não está funcionando. Entendi. Então vamos torcer e trabalhar para que o Pode Questionar possa ser uma ferramenta para que a gente volte a discutir essa questão tão delicada e fundamental que foram as consequências da máfia do câncer, né, doutor? Mas o senhor acabou de falar nesse raciocínio sobre a questão de ter incidência de câncer em Dourados por conta do agrotóxico. E eu sei que o senhor tem um trabalho sobre isso. Como é que foi esse trabalho? Não, o meu trabalho foi o seguinte: eu era médico do trabalho dos Correios e eu comecei a identificar nos exames de trabalhadores dos Correios alterações, né? Alterações que eu... Só para atualizar, o senhor é médico do trabalho. O que faz um médico do trabalho? Como esses trabalhadores do Correios chegaram até o senhor? Desculpe interromper. Então, o médico do trabalho é aquele que acompanha e que tem que garantir as condições adequadas dos locais de trabalho dos trabalhadores dos Correios, de forma que a atividade não seja prejudicial para a sua saúde. Nada a ver com admissional, nada disso. É um trabalho permanente. Exatamente. Você faz um trabalho permanente de vigilância e faz os exames periódicos, né? Todos os pacientes que entram têm que entrar com condição boa de saúde e periodicamente a gente faz os exames. E dentro dos exames periódicos, eu comecei a ver, constatar coisas que não eram comuns para trabalhadores dos Correios, né? Como? Por exemplo, elevação de substâncias do sangue. O que tem a ver a elevação de determinadas substâncias do sangue, que ligadas ao fígado, né? Com o trabalhador do Correio? Não tinha nada a ver. Então eu falei, tem alguma coisa acontecendo na cidade. Tem alguma coisa acontecendo na cidade. Porque era comum entre eles ter esse mesmo problema. Aí eu fui, fiz um inquérito epidemiológico lá em Dourados, peguei os trabalhadores dos Correios, verifiquei onde eles moravam, fui marcando os lugares e fui perguntando para eles, para cada um, o que você usa produto químico, você toma bebida alcoólica, né? Para ver se tinha algum fator que pudesse ser específico de cada um. Mas não, eles não tinham um risco comum na cidade, naquela mesma proporção que eu estava identificando nos exames. Aí eu fui no Ministério Público Federal, procurei e sugeri que fosse feita uma investigação na água da cidade. Na água? Na água. E foi feita essa investigação? Porque os casos estavam espalhados. Aí o Ministério Público Federal do Trabalho pediu ao Ministério Público Federal que fizesse a investigação, né? Fizesse a investigação. A investigação foi feita, né? Foi constatado de início que a água da cidade tinha duas substâncias: clorpirifós etílico e temefós. Que significa? 2 tipos de agrotóxicos, né? Agrotóxicos. 2 tipos de agrotóxicos. Na água da cidade. Aí o exame foi feito, porque o nosso estado também tem isso, não faz os exames, não tem instrumento até hoje para fazer exame da água. Então a gente não sabe aqui no estado, não temos forma regular de identificar quais são as substâncias que tem na água, além daquelas que estão exigidas por uma portaria da Anvisa. Mas nós temos uma peculiaridade, qual que é? Nós temos a fronteira com o Paraguai, nós temos o contrabando de agrotóxicos, nós temos o agronegócio que utiliza de forma avassaladora agrotóxico,
Então, existe o grande risco da contaminação do ar, da água, do solo e, portanto, das pessoas. Então o exame foi feito, identificou essas duas substâncias cancerígenas, oriundas do agrotóxico, e após isso também não teve andamento, como a amostra do... Aí o que aconteceu? A ação transcorreu, terminou, teve uma multa de 96 milhões de reais, eu acho que foi para o IBAMA, e eu não sei se mudou, que eu saiba, não mudou a fonte de captação de água de Dourados até hoje. Eu não sei se a água do Rio Dourados ainda continua contaminada, mas eu sei que depois de feita depois de concluída a ação, com o dinheiro da multa da ação, sim, o Ministério Público Federal montou um laboratório na Embrapa. O laboratório foi montado. Foi montado, mas quem montou foi o Ministério Público Federal. Fez um convênio com a Embrapa e falou assim: eu monto o laboratório e você faz as análises que eu quero para investigar a questão de contaminação da água aqui em Dourados. Sim. De 2020 para 2021, a análise da água foi feita de 15 em 15 dias pela Embrapa. Interessante. A água de Dourados foi constatado que tem 32 substâncias anormais. Das duas que o senhor identificou, aumentaram mais 30. Mais 30. Meu Deus. Mas as providências já estão no momento de... Então, é isso que eu estou dizendo para você. A gente consegue identificar a causa, mas você não consegue produzir o resultado. Até hoje o município, o estado, que tem toda essa dinâmica que elogia a questão do agronegócio, né? E diz que aqui o negócio é agro, que funciona bem, não tem estrutura nem de detecção de risco, né? Nem de risco à saúde das pessoas, nem de risco ambiental, de contaminação de água e de rio, e as autoridades não tomam providência. Agora vai ter uma audiência na OAB, dia 6 de junho. 6 de junho, para discutir a questão da contaminação da água, né? Quem está promovendo? A própria OAB? A própria OAB, uma audiência pública. Nós estamos levando uma proposta para que a OAB de Mato Grosso do Sul ouse levar para a Anvisa uma proposta de mudar essa portaria. A gente não pode mais, dentro de um ambiente extremamente tóxico que é o Brasil, né, com a fronteira ampla que tem, com contrabando, ficar sujeito a uma restrição do número de elementos que são analisados na água de beber das pessoas. Porque essa portaria está vencida. Quando você... a análise da água tem que analisar todas as substâncias, não tem que se restringir a 28. Eu tenho que botar a água no aparelhinho e saber todas as substâncias que tem na água. Porque senão vão ter outras substâncias, como foi em Dourados, que não são identificadas na portaria da Anvisa, e a água vai sair como potável. Eu vou ficar minha vida inteira tomando microdose de veneno. Essa microdose vai atingir meus órgãos, vai ser acumulada, vai para o meu cérebro, vai para a minha tireoide, vai para o meu testículo, vai para o ovário das mulheres, vai para o estômago e vai gerar um monte de disfunção. Gera uma disfunção, com acúmulo gera uma insuficiência, e depois da insuficiência vem a doença. Pode ser um câncer, né? Pode ser uma leucemia, pode ser uma cirrose, pode ser um nódulo na tireoide. Então, nós não podemos mais viver exposto a risco que não é identificado. Então a gente pode concluir que outras regiões que têm essa vocação da agricultura profissionalizada, digamos assim, como Maracaju, Chapadão, São Gabriel, também estão sofrendo do mesmo problema sem saber. Podem estar sofrendo sem saber, porque a única coisa que a gente vê é o avião jogando veneno, mas você não tem como dimensionar aquele risco, como dosar aquele risco nem no ambiente nem nas pessoas. Essas duas substâncias... As pessoas passam mal, vão para o hospital com sintoma de intoxicação, o médico atende, trata, faz remedinho para vômito, mas não sabe qual que é o tipo de substância que está intoxicando as pessoas. Não ataca a causa, né? Só a consequência. Nem sabe. E essas duas substâncias, primeiramente, que o senhor encontrou nos seus exames, que tipo de consequência ela traz para o organismo humano? Apenas essas duas. Uma delas que tem a relação, já foi inclusive banida, né, nos Estados Unidos, é autismo. Transtornos mentais graves nas crianças. Essa substância nos Estados Unidos não se utiliza mais. E a gente viu, assim, durante o período que eu atendi lá em Dourados, eu vi, assim, muitos casos de depressão,
né? Pessoas com depressão. Eu ia fazer exames admissionais de jovem aprendizes, né? Quando eu perguntava, você tem alguma história de doença na família? Não era assim muito comum as crianças, os jovens falarem para mim, não, meu pai e minha mãe têm depressão, né? Outra situação que a gente vê aqui, que é muito grave, não sei se você viu a incidência de suicídio no Mato Grosso do Sul. Sim, é altíssimo. Né? O ano passado o suicídio matou mais do que dengue no Mato Grosso do Sul. Inacreditável. Então é uma situação muito grave. O que acontece? Ela não é investigada. Né? Então tem alguma coisa sendo agente causador. Então eu preciso de ter meios de identificar. Eu tenho que ter elementos para identificar os riscos. Eu tenho que ter estudos. A Secretaria de Saúde... Ciência, né, doutora? A Secretaria de Saúde tem que desenvolver métodos, tanto epidemiológicos, de fazer a pergunta, né, com o que você trabalha, o que você sente, né, para poder fazer a relação da substância com o sintoma, e tem também que ter laboratório para poder confirmar a hipótese. Doutor, para não dizer que se fica apenas na denúncia, eu acho que acredito muito que a audiência da OAB pode ser um canal para isso. Quais são as soluções que se propõem? Um controle maior agrotóxico? Tem agrotóxico que oferece menos perigo? Quais seriam algumas possíveis soluções para esse problema? Já que o agro é uma máquina e dificilmente ou praticamente impossível que ela pare de funcionar. Esse modelo de produção ele está esgotado, sabe? Porque esse modelo de agrotóxico é um modelo do latifúndio. No Brasil, o que produz alimento para as pessoas comerem é a agricultura familiar, sabe? Por quê? Porque o cara que tem uma propriedade de 2.000 hectares, ele não consegue produzir sem usar veneno. Então, no Brasil tem que mudar o sistema produtivo, né? Tem que mudar o modelo de produção. As pessoas têm que passar a adotar métodos mais seguros. Segundo, a gente tem que seguir o mínimo as convenções internacionais, adotar sistemas de segurança de não expor as pessoas a venenos que já estão abolidos nos outros países do mundo há muitos anos. Aqui a ministra do veneno, ela trouxe para o Brasil 1.500 substâncias novas. Ela liberou 1.500 substâncias novas. Boa parte não utilizadas no resto do mundo. Né? Muitas já nem são mais utilizadas, sabe? Ela acha que isso é produção. O terceiro é que eu acho que o Estado, né, tem que mudar o sistema, porque eu tenho que produzir alimento para comer. Você come soja, Rogério? Você já comeu soja? Entendeu? Você não come soja. Então você faz uma produção, você usa um espaço imenso, você esteriliza a terra, né? Você tem um passivo imenso de território que você não produz alimento para comer. Você faz só para exportação. A carne do Estado você não consegue comer porque está um preço altíssimo. As pessoas não têm acesso à proteína. Veja um estado do porte do Mato Grosso do Sul, que é campeão de produção de proteína, as pessoas estão passando fome. Então esse modelo, Rogério, está esgotado. Essa liberação de veneno, para mim, eu tenho a constatação de que é a própria constatação da falência do modelo produtivo. Né? O que a ministra e o agronegócio está falando para mim? Eu sou incompetente de produzir de forma correta, de forma a respeitar a natureza e de forma a garantir a saúde. Então, para mim, é um modelo superado, é um modelo de derrota. Né? Agora, eles se impõem pelo quê? Pela força, pela capacidade que eles têm de ter maioria no Congresso Nacional. Eles só se impõem por isso, pelo poder econômico, mas tecnicamente, moralmente já estão derrotados. Cada vez que eu vou lá e libero mais um veneno, para mim é o sinal de que eles estão mais derrotados ainda. Então, doutor, para a gente transmitir a informação, a audiência pública acontece no dia 6. Fale sobre ela, o que vai ser, o interesse, se tem local, horário e onde busca informações. A agência pública fez uma publicação de que existiam 4 cidades do estado que estavam com água contaminada. A OAB chamou a si a responsabilidade e fez uma primeira audiência pública. Chamou a Águas Guariroba e chamou a Sanesul para se explicarem. Né? Essa primeira audiência deu um desfecho, né? E vai ter uma segunda audiência para continuar discutindo esse tema,
para produzir um relatório para que a OAB encaminhe para a OAB Nacional e para os órgãos que são devidos, né? A gente está propondo que se mude essa portaria da Anvisa, né? E que se acresça mais parâmetros de análise para outras substâncias que estão contaminando a água no Brasil inteiro e inclusive no nosso estado, devido à nossa peculiaridade de ser um estado fronteiriço, onde muitos agrotóxicos são contrabandeados e entram aqui, e mesmo com o máximo de liberação que a ministra da Agricultura fez, nem essas substâncias que estão vindo ainda estão permitidas. Quer dizer, além dos permitidos, nós estamos ainda mais substâncias que não são permitidas, que pode estar causando contaminação e doença na nossa população do estado. Isso, nós vamos levar essa contribuição para a OAB, no sentido de sensibilizar os advogados a fazer uma conexão linda com a saúde, né? Porque dentro da saúde, nós temos no artigo 196, uma ligação direta com o direito. O que é a saúde? É um direito de todos, né? E é um dever do Estado. Então, a saúde e o direito estão diretamente ligadas nesse processo. Então, nós temos direito de saber, primeiro, se nós estamos sendo atingidos. Segundo, nós queremos ter direito de ter laboratórios. Terceiro, nós queremos ter direitos de ter lugar de tratamento, porque não tem. Se você tem um paciente intoxicado hoje, no estado do tamanho da Alemanha, você não tem onde levar as pessoas para um tratamento específico de descontaminação, né? Então nós precisamos de ter, já que você tem o risco, você tem que ter o diagnóstico, tem que ter o tratamento e tem que ter a reabilitação. Porque tem determinadas intoxicações que as pessoas ficam com lesões definitivas. Eu fui uma vez visitar a Siderúrgica Nacional, as pessoas expostas ao benzeno. Então, outros que são expostos ao mercúrio. As pessoas ficam com lesões definitivas, então elas precisam de acompanhamento regular. Então, se você tem um risco, você tem que ter estrutura de diagnóstico, de tratamento, de reabilitação e acompanhamento permanente dessas pessoas que são expostas a riscos e intoxicadas. Perfeito, doutor. Nos próximos episódios, a gente vai estar comunicando aqui os resultados dessa audiência, os encaminhamentos, e vamos estar acompanhando e cobrando para que as devidas providências sejam tomadas. Dr. Ronaldo Costa, obrigado pela sua participação honrosa no nosso primeiro episódio do nosso Pode Questionar, e seja sempre bem-vindo. Obrigado mesmo por ter vindo. Me sinto extremamente envaidecido de ser o primeiro entrevistado do Pode Questionar, e vamos seguir essa pauta, que é uma pauta nobre, necessária, tem que ser desenvolvida e tem que produzir resultados para a saúde da população do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Rogério, pela oportunidade. Essa é a nossa contribuição para a cidadania. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora e até o próximo episódio.